Poxa, criar filhos talvez seja um dos maiores, se não o maior desafio do nosso tempo, né? A gente sempre se pergunta como fazer isso do jeito certo. Para buscar uma luz, hoje a gente vai mergulhar na sabedoria de um livro incrível, O Profeta, de Khalil Gibran, em uma metáfora que ele usa que é, olha, simplesmente genial, a do arco e da flecha. Então, tudo começa com aquela pergunta que, no fundo, todo pai, toda mãe, todo educador se faz, né? O que é realmente bom para uma criança? A gente acha que sabe a resposta de bate-pronto, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. E é justamente aí que a gente muitas vezes se perde. A gente cai numa armadilha. Naquela vontade enorme de proteger, de ver o filho feliz, a gente acaba misturando as coisas e oferece o que é agradável, e não necessariamente o que é bom. Pensa só um pouquinho. Quando a gente dá tudo de mão beijada, sem nenhum esforço da parte da criança, que lição a gente está ensinando de verdade? É uma lição perigosa, né? A de que dá para colher os frutos sem nunca ter plantado a árvore. E quem vai ser nosso guia nessa jornada é esse cara aqui, Khalil Gibran. Olha, ele escreveu O Profeta há um século, lá em 1923. É um livrinho super curto, sabe? Mas a sabedoria que tem ali dentro é gigante. É impressionante como o que ele escreveu sobre amor, sobre a vida e, claro, sobre filhos, parece que foi escrito ontem pra gente, pros nossos dilemas de agora. Aí o Gibran já chega com os dois pés na porta, com essa frase aqui. Vossos filhos não são vossos filhos. Peraí, como assim? Dá um nó na cabeça, né? Parece que vai contra tudo que a gente sente. Mas calma. Na verdade é um convite. Um convite para a gente pensar um pouco mais a fundo sobre qual é o nosso verdadeiro papel nessa história. O que ele está querendo dizer com isso, afinal? É simples e, ao mesmo tempo, profundo. Nossos filhos não são uma posse nossa. Eles são a própria vida querendo mais vida. Sabe, é como se o universo tivesse um desejo enorme de continuar, de se renovar, e as crianças são a expressão disso. Elas vêm através da gente, mas não vêm da gente. A gente é o canal, não a fonte. Eles não nos pertencem. Então, no fundo, a gente está falando de duas mentalidades, dois jeitos de ver a coisa. De um lado tem essa ilusão da posse, é quando a gente pensa, ele é meu filho, é uma extensão de mim, é minha segunda chance de fazer o que eu não fiz, sabe essa coisa? Do outro lado tem a verdade da passagem, é quando a gente entende que somos guardiões, um portal, que eles vieram através da gente para seguir a jornada deles. E para deixar essa ideia cristalina, para a gente nunca mais esquecer, o Gibran usa uma metáfora que é simplesmente uma das coisas mais bonitas que já foram escritas sobre pais e filhos. E a metáfora é essa: o arqueiro, a flecha e o arco. Vamos pensar juntos. O arqueiro é a vida, é Deus, o futuro, essa força maior que mira em um alvo que a gente nem consegue ver, lá no infinito. A flecha, essa é fácil, né? A flecha é a criança, um ser cheio de vida independente apontado para um lugar que o Gibran chama de a casa do amanhã. E a gente? Onde a gente entra nisso tudo? Nós, os pais, somos o arco. Olha que coisa forte essa frase. O arqueiro vê o alvo e ele vos dobra com sua força para que suas flechas possam ir longe e velozes. Ser o arco significa isso, aguentar a pressão, ser forte o bastante para ser dobrado, para ser envergado por essa força maior. Toda aquela tensão, sabe? Todo o nosso esforço, o nosso cansaço, não é para a gente controlar o destino da flecha. É para dar um impulso, para que ela vá o mais rápido e o mais longe possível. Ok, legal. Mas e na prática? Como é que se faz para ser um bom arco? Bom, primeiro, dar amor. Todo o amor do mundo, mas não os nossos pensamentos. Eles precisam ter os deles. Segundo, ser um exemplo que eles queiram seguir, que inspire, não um chefe que manda. Terceiro, ensinar as regras do jogo da vida, a lei básica de causa e efeito. Quarto, ser firme, estável nos valores, mas flexível, saber a hora de ceder, de se adaptar. E por último, que talvez seja o mais difícil e o mais bonito, ter alegria, uma alegria genuína em ver a flecha voar, livre, sozinha. E tem um detalhe aqui que é um verdadeiro afago na alma da gente e dos pais. O Gibran diz que o arqueiro ama a flecha que voa, claro, mas ele também ama o arco que é estável. O nosso trabalho, essa nossa força, essa nossa estabilidade, esse sacrifício todo não é menos importante. A vida valoriza isso tanto quanto valoriza o voo da criança. Ser o arco é sim uma missão muito, muito nobre.
No final das contas, o resumo da ópera é este. Nosso papel não é ficar tentando moldar a flecha, deixar ela do nosso jeitinho. Nosso papel é preparar essa flecha para um futuro que a gente não vai ver. A gente não está preparando eles para o nosso mundo, para o nosso passado. A gente prepara eles para essa tal casa do amanhã. Um lugar, como diz o poeta, que a gente não pôde visitar nem em sonho. E por quê? Pois a vida não anda para trás, nem se demora com o ontem. Simples assim. Essa é a lei do universo, a regra número 1 da existência. A vida só anda para frente. Então qualquer tentativa de prender nossos filhos ao que a gente foi e ao nosso passado é como tentar remar contra uma correnteza fortíssima. É uma briga perdida. A gente simplesmente não tem como ganhar. Isso nos deixa com a pergunta final, aquela para a gente levar para casa e pensar com calma. Com tudo que a gente faz, com o nosso amor, com a nossa educação, nós estamos construindo arcos ou estamos construindo gaiolas? O nosso amor dá impulso para um voo livre, longo, veloz? Ou será que, por medo, por necessidade de controle, a gente acaba construindo uma gaiola, mesmo que seja uma gaiola de ouro? A resposta que a gente der para isso, bom, ela define o futuro deles. E no fim das contas, define também o nosso legado. Curta, compartilhe e siga o canal se faz sentido na sua vida.